Olá, pessoal. Voltamos aqui para a nossa quarta parte do ponto 4, principais convenções internacionais sobre mediação e arbitragem. No vídeo passado, a gente estava discutindo sobre a Convenção de Singapura de 2018 e a gente vai prosseguir daí, né? Então, vamos iniciando. No tocante, né, ao âmbito de aplicação da Convenção de Singapura de 2018, o seu artigo 1º, parágrafo 1º, forma que ela se aplica a todo acordo resultante de mediação que tenha sido celebrado por escrito pelas partes com a finalidade de solucionar uma controvérsia comercial, o acordo resultante de mediação, e que, no momento de sua celebração, seja internacional na medida em que a. Ao menos duas das partes do acordo resultante de mediação estejam estabelecidas em estados diferentes, ou b. O estado no qual as partes do acordo resultante de mediação estejam estabelecidas não é 1. O estado onde se cumpre parte substancial das obrigações derivadas do acordo resultante de mediação e a linha 2. O estado mais estreitamente vinculado ao objeto do acordo resultante de mediação. Bem, pessoal, esse parágrafo primeiro, basicamente, ele estabelece o seguinte, e se aplica em acordos de mediação comercial internacional. E aí, para se definir que ele é internacional, tem que levar em consideração esses critérios. Primeiro, as duas partes do acordo de mediação estão em estados diferentes. Esse é o critério mais simples da gente entender, né? O segundo critério, o estado no qual uma das partes esteja estabelecida, ou no qual as partes do acordo estejam estabelecidas, ou pelo menos uma delas, não é o estado onde parte substancial das obrigações decorrentes desse acordo de mediação vai ser cumprido, e nem é o estado mais estreitamente vinculado ao objeto do acordo de mediação. Entenderam? Então, são critérios aí que a gente chama, tecnicamente, de direito internacional privado de extraneidade, ou seja, que ligam ordenamentos jurídicos diferentes. Então, vamos prosseguindo aqui, vamos ampliar para facilitar a visualização de vocês. Bem, o parágrafo 2º do referido artigo menciona que essa convenção não será aplicável aos acordos resultantes de mediação. Celebrados para resolver controvérsias relativas a transações de que uma das partes, um consumidor, participe com fins pessoais, familiares ou domésticos. E b. Relacionados a direito da família, das sucessões ou do trabalho. Então, aí notem que o objeto dessa convenção é trabalhar com questões comerciais e empresariais. Então, questões como relativas a consumidor, questões pessoais, familiares, domésticas, questões de direito de família, questões de sucessões como inventário, como testamento, ou questões de direito do trabalho, ficam afastados da incidência dessa convenção. Ela não se aplica, porque o objetivo dela é trabalhar com questões comerciais. Bem, o artigo 1º, parágrafo 3º, estabelece que a convenção mencionada não será aplicável a acordos resultantes de mediação, aprovados por um órgão judicial ou concluídos no curso de um processo perante um órgão judicial, e segundo, executáveis como sentença judicial no estado do órgão judicial de que se trate, e a linha B, resultante de mediação que tenha sido incorporado ao laudo arbitral e que, como tal, seja executáveis. Então, aqui são hipóteses também que afastam a incidência dessa convenção. Primeiramente, se o acordo de mediação ele foi aprovado por um órgão judicial, dentro de um processo judicial, aí já afastando a incidência do judiciário na mediação empresarial. Se ele for executado como sentença judicial, executado no direito é aplicado. Não esqueçam disso, que vocês lembram logo de execução no sentido de pena de morte. Não, execução aqui é cumprimento, né? E, por último, o acordo tenha sido incorporado como laudo arbitral, porque aí já está misturando
a arbitragem com a mediação. Aqui não, aqui quer que seja cumprido enquanto acordo de mediação. Lembrando que a mediação ela tem uma vantagem em relação à arbitragem, porque na mediação as partes ajudam a construir a decisão final, enquanto que na arbitragem o árbitro dá uma decisão pronta e acabada e acabou-se. Pronta, acabada e acabou-se. Bem, o artigo 2º define em seu parágrafo 1º que, para efeitos do disposto no artigo 1º, parágrafo 1º, se uma parte tiver mais de um estabelecimento, prevalecerá aquele que guarde relação mais estreita com a controvérsia solucionada pelo acordo resultante de mediação, consideradas as circunstâncias conhecidas ou previstas pelas partes no momento de celebração do acordo. B. Se uma parte não possui nenhum estabelecimento, ter-se-á em consideração seu local de residência habitual. Esse artigo 2º, parágrafo 1º, está falando aqui pela questão do estabelecimento comercial, né? O estabelecimento comercial vai ter que ser analisado. Se tiver vários, aquele que tiver relação mais estreita com o conflito. Relação mais próxima com o conflito, que esteja mais relacionado com o conflito, né? E isso lembra até aquele elemento de conexão do direito internacional privado chamado The Proper Law of Contract, no qual o juiz analisa essa questão da conexão mais estreita, mais próxima. Não sei se vocês lembram, direito internacional privado. E B, se não tiver nenhum relacionamento, nenhum estabelecimento, perdão, nesse caso fica a residência de uma das partes para definir como critério. Que às vezes pode ser tudo virtual, né? Somente hoje em dia. O parágrafo 2º do último artigo mencionado esclarece que se entende que um acordo ou resultante de mediação foi celebrado por escrito se o seu conteúdo estiver registrado de alguma forma. O requisito de que o acordo conste por escrito poderá ser cumprido mediante comunicação eletrônica, se a informação contida nessa comunicação for acessível para consulta posterior. Perfeito. Aqui é parecido, inclusive, com as convenções que a gente tinha falado anteriormente, né? Que se aceitava comunicação eletrônica e tudo mais. Então, se o acordo de mediação foi feito por comunicação eletrônica e se essa comunicação eletrônica pudesse ser consultada posteriormente, como um e-mail, ou até mesmo um zap-zap, né, da vida. Detesto o WhatsApp. A minha pior rede social de todas. Mas, enfim. Vocês entenderam aqui. Se aquela comunicação eletrônica pudesse ser consultada posteriormente, não for só naquela hora e não salvou, então pode-se valer um acordo de mediação celebrado ali. O artigo 2º, parágrafo 3º, conceitua que se entende por mediação, aí eles dão o conceito de mediação, um processo independentemente da expressão utilizada ou da razão pela qual foi conduzido, no qual as partes buscam uma solução amigável para a controvérsia entre elas por meio da assistência de terceiro ou de terceiros, mediador, sem autoridade para impor-lhe uma solução. O conceito que eles dão é bem interessante e é bem compatível com aquilo que a gente tem estudado, né? A mediação, ela é independente do nome. Repare que aqui está dizendo, independe do nome que você dê. É um processo no qual as partes buscam a solução amigável com a ajuda de um terceiro, ou terceiros podem ser mais de um mediador, né? E esse terceiro não pode impor a solução, porque, como a gente já estudou aqui, e pelo menos, se vocês não souberem nada dessa disciplina, isso vocês têm que saber, que é a diferença da mediação para a arbitragem, por isso que é importante a gente estar sempre falando para que vocês decorem, né? Vai na pressão mesmo. Ou seja, o mediador ele não impõe solução. As partes é que escolhem. Ele só dá sugestões. Ele não dá uma decisão pronta e acabada. Ele só ajuda as partes a chegarem àquela decisão. Solução, melhor dizendo. O artigo 3º, parágrafo 1º, dispõe que cada parte nesse caso é Estado parte mesmo, da Convenção de Singapura de 2018,
deverá garantir a observância de um acordo resultante de mediação em conformidade com as suas normas processuais e sob as condições dispostas por estas convenções. Pronto, esse artigo 3º aqui, parágrafo 1º, ele dá poder aos estados de definirem suas normas processuais, no caso do Brasil, especialmente o Código de Processo Civil de 2015. Não me perguntem sobre o Código de Processo Civil, viu, pessoal? Eu não entendo muita coisa de processo civil, não, porque eu não advogo, e eu estudei na época do Código de 73, embora eu sei, claro, os fundamentos principais dele. Normas processuais definem as burocracias em torno do processo, tá? A norma processual, ela define, por exemplo, prazos, condições em relação aos processos, tanto os judiciais quanto até os extrajudiciais, como a arbitragem. Inclusive, tem trecho falando de arbitragem no Código de Processo Civil, na mediação também, né? O parágrafo 2º do mesmo artigo anterior, o 3º, né, especifica que caso surja uma questão que uma das partes alega já está resolvida por um acordo de mediação, a parte da convenção deverá permitir à parte invocar o acordo resultante de mediação em conformidade com as normas processuais da parte da convenção. Eita, meu Deus, como ficou mal redigido. E com as condições estabelecidas na convenção, a fim de demonstrar que a questão foi resolvida. Gente, aqui a tradução não foi minha não, viu? Aqui eu copiei o texto que está no Itamaraty, disponível. Achei que o cara aqui traduziu muito mal. Traduziu literalmente do inglês, talvez tenha pegado o Google Tradutor, né? Sem corrigir. E ficou muito estilo anglo-saxônico. Bem, mas aqui está dizendo o seguinte, pessoal. Primeiro, quando fala parte da convenção, é o Estado parte. Esse é o primeiro aspecto, né? Então, se for alegado uma questão de que, isso aqui já foi resolvido por mediação, uma das partes do conflito poderá juntar o Estado que faz parte da convenção e invocar esse acordo, desde que esteja conforme com as normas processuais do Estado que faz parte da convenção. E aí, a fim de demonstrar que essa questão já foi resolvida através da mediação. É isso. O artigo 4º da Convenção de Singapura estabelece os requisitos para buscar o cumprimento do acordo resultante de mediação. Seu parágrafo 1º demanda que uma parte que deseja buscar o cumprimento de acordo resultante de mediação em conformidade com o tratado em questão, deverá apresentar à autoridade competente da parte da convenção, do Estado, entendam, na qual solicite providências o seguinte. Isso aqui é a questão documental, mas, né? A. O acordo resultante de mediação assinado pelas partes. B. Provas de que o acordo resultante de mediação resultou da mediação, por exemplo. A assinatura no acordo resultante, a linha 1. A assinatura do mediador no acordo resultante de mediação. A linha 2. Documento assinado pelo mediador que indique que a mediação foi realizada. Terceiro, declaração da instituição que administrou a mediação. Ou, quarto, na ausência de 1, 2 ou 3, qualquer prova que a autoridade competente julgar aceitável. Então, aqui são estabelecidos o seguinte, para provar que realmente houve um acordo de mediação. Então, essas provas podem ser o quê? A assinatura do mediador, o documento assinado pelo mediador, no qual indica que a mediação foi realizada, a assinatura do mediador no acordo de mediação. Esse é o primeiro. O segundo é um documento assinado que indique que a mediação foi realizada. A terceira linha é uma declaração da instituição, por exemplo, uma Câmara de Comércio, uma Câmara Arbitral, indicando que a mediação foi realizada. E outra, por fim, qualquer prova que seja aceitável perante, no caso, a autoridade do Estado, parte da convenção. O artigo 4º, parágrafo 2º, explana que o requisito de que um acordo resultante de mediação deve ser assinado pelas partes, ou quando aplicável pelo mediador, será cumprido com relação a uma comunicação eletrônica, se
Algum método foi utilizado para identificar as partes ou mediador e para indicar a intenção das partes ou do mediador com relação à informação contida na comunicação eletrônica. B. O método aplicado for confiável e apropriado para o objetivo com o qual se gerou ou se transmitiu a comunicação eletrônica, considerado todas as circunstâncias do caso, incluindo eventual acordo que seja pertinente. Ou, né, 2. Cumprir, na prática, as funções enunciadas no subparágrafo a linha, né, acima, por si só ou com respaldo de outras provas. Aqui, pessoal, esse artigo 4º gira em torno da validade do acordo de mediação em relação a uma comunicação eletrônica. Então, aqui tem que ver o seguinte, se o método utilizado ele tem a capacidade de se provar a informação que está contida dentro dessa comunicação eletrônica, por exemplo, hoje em dia a gente tem assinatura digital. Então, aqui no Brasil e em outros países também adotam essa questão da assinatura digital, e aí já facilita, e esse é um dos motivos. Então, aí, desde que você tenha um mecanismo, um método que seja aplicado e que dê validade e garantia de que as partes realmente assinaram, né, esse acordo de mediação, ele é válido. Então, como essa Convenção de Singapura 2018 foi elaborada há pouco tempo, então ela já estabelece aqui expressamente essas questões para a validade da comunicação eletrônica e facilitando assim a vida das partes. No artigo 4º, parágrafo 3º, determina que se o acordo resultante de mediação não estiver em uma língua oficial da parte da convenção onde se solicitarem medidas voltadas ao seu cumprimento, a autoridade competente poderá solicitar a tradução para uma língua oficial. Pronto, isso aqui ocorre em sentença judicial, isso ocorre em outras questões, que é a questão da tradução juramentada, que a gente já falou, isso aqui desde direito internacional privado, que pode ser exigido, né, essa questão da tradução para uma língua oficial. A autoridade competente pode pedir, sim, que seja feito isso, e a gente já falou aqui, não é barato essas traduções oficiais. Tem que ser por um tradutor juramentado, que tenha capacitação para isso e que tenha autorização também para realizar. Aqui em Pernambuco é a JUSEP que tem a lista desses tradutores que são juramentados e que têm essa capacidade. Não só a capacidade, mas a autorização, porque eles acabam funcionando como tabelionato, cartório, né? Eles cobram pelo trabalho que é realizado. O parágrafo 4º do artigo comentado faculta que a autoridade competente poderá exigir qualquer documento necessário para verificar que os requisitos da convenção foram cumpridos. Então, ele dá essa possibilidade da autoridade competente exigir algum documento necessário nos termos do que a própria convenção que a gente está estudando, a Convenção de Singapura de 2018, estabelece. No artigo 4º, parágrafo 5º, exige que, ao examinar a solicitação de medidas voltadas ao cumprimento do acordo resultante de mediação, a autoridade competente deverá atuar com celeridade, que inclusive é um dos princípios da mediação, né? Aquele princípio que estabelece que deve ser cumprido o mais rápido possível, e que é uma das vantagens da própria mediação. Bem, pessoal, no artigo 5º da Convenção de Singapura, se vocês repararem no artigo 5º, tanto da Convenção de Nova York de 58, na Convenção do Panamá de 75 e nessa Convenção de Singapura de 2018, o artigo 5º ele trata da questão dos motivos que podem levar à negação das medidas para cumprimento do acordo de mediação ou do acordo de arbitragem. Então, aqui são restrições, na verdade. Percebam que são restrições. Seu parágrafo 1º especifica que a autoridade competente da parte da convenção somente poderá negar as medidas buscadas com amparo no artigo 4º se a parte contra quem seriam aplicadas fornecer provas de que, e são mais ou menos parecidas nos três tratados. Uma das partes do acordo
apresenta alguma incapacidade. Então, que nem a gente já falou nos anteriores, ou seja, não é capaz, está interditado, tem problemas mentais. B. O acordo resultante da mediação em questão é nulo, ineficaz ou não pode ser cumprido em conformidade com a lei a qual as partes o submeteram, ou, caso não haja indicação da lei aplicável, a lei considerada aplicável pela autoridade competente da parte da convenção, na qual solicitar as medidas cabíveis ao amparo do artigo 4º. Essa linha 1, ela fala da questão da nulidade ou da ineficácia nos termos da legislação do Estado em que o acordo de mediação vai ser cumprido. Então, esse acordo de mediação ele tem que respeitar as normas desse Estado. A linha 2 não é vinculante ou não é definitivo segundo estipulado no próprio acordo, ou seja, ainda não pode produzir efeitos por vários motivos. Ainda não está vinculando, ainda não foi concluído e ainda não é definitivo. Aí não pode ser aplicado. Terceiro, foi modificado posteriormente, né, foi mudado depois. C. As obrigações estipuladas no acordo de mediação foram cumpridas no sentido que já foram aplicadas, ou seja, não tem mais o que ver, porque já foi aplicado. Não vai cumprir de novo, entenderam? Pronto, vamos terminar aqui, a gente já passa dos 20 minutos. As referências são as mesmas. No estudo dirigido você tem os detalhes dessas 3 convenções, dê uma olhadinha, é muito importante. Então é isso, pessoal, obrigado. Ainda vai ter a 5ª parte final desse assunto. Então, até mais. Tchau, tchau.